Bom, pessoal, bom dia. Então, vamos comentar aqui um pouquinho sobre o princípio de Arquimedes, né? Então, no vídeo de hoje. Então, Arquimedes nasceu em 287 AC, em Siracusa, na Sicília, e estudou na Escola de Matemática de Alexandria, né? Concluindo seus estudos, retornou para Siracusa e dedicou-se a inúmeros projetos, como o parafuso de Arquimedes, para levar água, as catapultas como armas de guerra, entre outros, né? Desenvolveu também alavancas para mover cargas pesadas. Uma frase famosa sua é: dei-me um ponto de apoio e uma alavanca e eu moverei o mundo. Uma das histórias mais famosas sobre Arquimedes talvez seja sobre a descoberta do empuxo. O rei Hierão encomendou uma coroa a um ourives e desconfiou que parte do ouro havia sido roubada. Pediu a Arquimedes para descobrir se isso ocorreu mesmo sem destruir a coroa. Durante seu banho, Arquimedes percebeu que o nível da água subia quando ele mergulhava na banheira. Ao perceber como essa observação poderia ajudá-lo a resolver o problema, saiu correndo nu, gritando: Eureka, Eureka, encontrei. Mergulhando blocos de ouro e prata com o mesmo peso da coroa, Arquimedes descobriu o que conhecemos hoje como princípio de Arquimedes. Todo corpo mergulhado em um fluido sofre uma força para cima igual ao peso do volume de líquido deslocado. Essa força é chamada empuxo. Arquimedes verificou que a coroa derramava mais líquido que o ouro, mas menos líquido que a prata, concluindo que ela não era feita apenas de ouro, mas uma mistura de ouro e prata. Arquimedes morreu em 212 AC, durante uma invasão romana na cidade. E aqui a gente tem uma pequena resolução, né, para ilustrar o princípio de Arquimedes. Lembrando que esses números aqui, né, então, são fictícios, eu que inventei só para ilustrar o problema. Tá? Então, eu não descobri na minha rápida pesquisa algum valor numérico para esse episódio da história de Arquimedes, né, mas aqui só para ilustrar, né, que é o que a gente tem aqui. Né? Então, supondo que eu tenho, né, uma massa de 3 kg, né, tá, mergulhada em água, e esse é o peso aparente. Né? Então, o que acontece? Né, tá? Então, 3 kg, peso aparente 28 N, ou seja, o peso aparente aqui, né, é a tensão medida na corda. Né? Então, se esse peso tivesse sendo suspenso pela corda fora do líquido, né, então aqui a água, a intensidade de ρA, né, tá, eu teria, né, a tensão exatamente igual ao peso. Né? Como ele está mergulhado na água, né, eu tenho, né, pelo princípio de Arquimedes, uma força para cima, que é exatamente o empuxo. Né? Então, para cima a gente tem T mais E, tensão mais empuxo, e para baixo eu tenho o peso do bloco, que é o peso real. Né? Então, aqui já estamos usando a segunda lei de Newton. Né? Então, só para ter, né, valores numéricos mais simples, né, eu arredondei G, né, para 10 metros por segundo quadrado. Né? Então, se a massa é 3 kg, esse bloco tem peso 30 newtons. Então, da segunda lei de Newton, a gente conclui que o empuxo é 2 newtons. Agora, o que diz o princípio de Arquimedes? Né? Que o empuxo, né, que é a força para cima devido ao líquido, né, na volta do objeto, né, é igual ao peso do líquido deslocado. Então, o peso do líquido deslocado é, né, o peso da água que estaria ocupando, né, o volume desse bloco se ele não estivesse na água. Né, tá? Então, o empuxo é a densidade do fluido, volume, né, submerso, vezes gravidade. Então, esse aqui é o peso do líquido deslocado, ou seja, o peso da água que ocupa o volume do bloco. Então, com isso, né, como eu já tenho o valor numérico do empuxo, nesse exemplo, né, a gente pode calcular o volume do objeto, que seria correspondente ao volume da coroa na história do Arquimedes. Então, e com a massa total, né, que são os meus dados iniciais nesse exemplo ilustrativo, né, 3 kg, né, calculamos o volume do objeto, né, verifica que vai dar 0,2 litros, eu tenho a densidade média desse objeto. Então, como é essa densidade média, né, nesse exemplo, né, ilustrativo, né, não é nem do ouro nem da prata, né, que é o que a gente concluiria aqui, né, que eu tenho, na verdade, uma mistura, né, de ouro e prata, né, que foi exatamente a história do Arquimedes. Né, então, se esse objeto fosse somente de ouro, a densidade não poderia ser 15.000, né, teria que ser 19.300, né, a densidade aqui arredondada para o ouro. Né. Então, se eu tivesse 3 kg de ouro, o volume seria 0,16 litros, podem verificar essa conta, né? Se fosse 3 kg de prata, 0,29. Como aqui eu tenho 3 kg, a densidade é intermediária, né? O volume é intermediário, então eu tenho uma mistura de ouro e prata. Então, o nosso problema aqui é calcular, né, quanto, né, de ouro e prata, né, eu tenho nessa massa total. Né? E qual o volume correspondente para cada uma dessas substâncias. Então, a gente tem um sistema linear, né? Então, M1 mais M2 é a massa total, né? 3 kg, né? E V1 mais V2 é o volume total, né? 0,2 litros, que foi o que a gente calculou aqui, né? Então, vocês podem resolver esse sistema, né, de duas equações lineares, calculando V1 e V2, essa é a solução. Né? Então, obviamente, V1 mais V2 dá o volume total, né, nesse exemplo, e M1 mais M2 dá 3 kg, né? Tá certo? Então, um bom exemplo aí para a gente, né, fazer uma continha simples de fluidos, né, só para ilustrar, né, o princípio de Arquimedes, né, do empuxo, lembrando que esses números aqui são apenas ilustrativos, né,
Então eu não tenho, né, não descobri, né, se na história do Arquimedes a coroa tinha ou não, né, algum valor numérico que foi registrado, mas essa é a ideia. Então, sem destruir o objeto, né, sem destruir a coroa, né, eu posso, né, através do princípio de Arquimedes do empuxo, né, descobrir a densidade média, né, verificar se corresponde à substância que deveria ser, no caso, nesse exemplo, né, não é o ouro, tá, uma densidade diferente. E além disso, a gente pode calcular exatamente a quantidade de cada substância. Né? Então, supondo que eu tenho uma mistura de ouro e prata, né, com esses valores, né, tá? Eu teria essa quantidade de ouro e essa quantidade de prata. Né? E aqui os volumes correspondentes a cada uma delas. Né? Então, o princípio de Arquimedes, né, é o famoso princípio do empuxo. Lembrando que o empuxo, né, sempre é calculado como sendo né, o peso do líquido deslocado. Né? Então, aqui o volume submerso, né, a água que ocuparia esse volume submerso no objeto, o peso dessa quantidade de líquido é que me dá o valor do empuxo, né, que é sempre uma força para cima. Né, tá? Então, a nomenclatura aqui também é peso aparente, né, se refere ao fato do objeto estar mergulhado na água. Então, se eu tivesse esse objeto suspenso no ar, né, precisando do empuxo do ar, né, obviamente, né, como se fosse no vácuo, né, como aproximação, eu teria uma tensão de 30 newtons. Né? Então, o fato de ser menor, né, justamente vem do efeito do empuxo. Né? Tá bem, pessoal? Então, esse é um pequeno resumo aí da história de Arquimedes. Né? Então, obrigado a todos aí e um bom dia.